E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: dois garrafões idênticos são mantidos abertos à atmosfera e estão conectados através de um tubo muito fino. A válvula que os conecta se encontra inicialmente fechada, como mostrado na figura. O garrafão da esquerda é preenchido com óleo de densidade 0,8 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico e o da direita é preenchido com água, cuja densidade é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Até ambos terem seus líquidos numa altura de 1 metro em relação ao fundo dos garrafões. A válvula então é aberta. Após um tempo suficiente para que o sistema fique estático, qual é a altura final em metros da coluna d'água à direita em relação ao fundo do garrafão? O que vai acontecer? Quando a gente tem aqui dois recipientes que eles estão contendo líquidos diferentes, immiscíveis, e o que separa esses líquidos é justamente uma válvula. E aí, a partir do momento que a gente abre essa válvula, e permite que esses líquidos passem de um lugar para o outro, a gente vai ter que a água, por ser mais densa, ela vai começar a fazer um fluxo que vem daqui para cá. E por esse motivo, a água vai ter uma descidinha, ela vai descer um pouquinho o nível dela. E do outro lado, a gente vai ter uma coluna de óleo que vai ter dado uma aumentadinha. E aí, só para a gente ter uma base de referência, eu vou botar que a água deu uma subidinha aqui de leve. Com base nisso, gente, o que a gente vai ter? Esses recipientes são iguais, então a gente pode admitir o seguinte: a altura de água que desceu foi a mesma altura de óleo que subiu. Por quê, Luiz? Porque os recipientes têm o mesmo diâmetro, porque eles são idênticos, Então, a quantidade de desnível que você vai ter aqui vai ser a mesma quantidade de desnível que você vai ter do outro lado. Então, se a água desceu Y, o óleo subiu Y. Show de bola? A gente precisa lembrar que a coluna do óleo, inicialmente era 1 metro. E ela vai se manter com 1 metro. Então, esse tamanhozão todo aqui é de 1 metro. A gente pode entender que a água vai ter, em relação ao óleo, uma alturinha aqui, H0, que a gente não sabe. Eu vou chamar de HA para ser a altura da água. E a gente pode trabalhar com a questão de vasos comunicantes aqui nessa questão. Entendendo que para existir um equilíbrio hidrostático, a pressão nessas duas regiões para o mesmo ponto no líquido precisa ser igual. Então, a pressão aqui tem que ser igual à pressão daqui. Então, a pressão do óleo aqui nessa região vai ser igual à pressão da água nessa região. Então, a gente vai ter que a pressão do óleo tem que ser igual à pressão da água. E a gente vai calcular isso agora. Quando a gente falar de pressão hidrostática, a pressão hidrostática vai depender da densidade do líquido ou do fluido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido. A pressão do óleo, então, vai depender da densidade do óleo, aceleração da gravidade e a altura da coluna de óleo. A pressão da água vai depender da densidade da água, a aceleração da gravidade vezes a altura da água, e a gente vai igualar isso aqui. Igualando, a gente vai ter DO vezes G vezes HO. E isso vai ser igual a dA vezes G vezes HA. Eu posso dar uma simplificada aqui nesse G. E a gente pode colocar aqui o valor da densidade do óleo, a densidade da água. A gente sabe, que a densidade do óleo é 0,8 vezes 10 ao cubo. Então, a gente vai ter que 0,8 vezes 10 ao cubo. A altura do óleo, a altura daqui tem que ser considerada para a pressão do óleo. Então, a gente vai substituir essa altura do óleo, vai ser 1 metro. A densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo. E a altura da água a gente vai calcular.
Essa altura da água é justamente esse pedacinho aqui, tá bom? Esse pedacinho aqui vai apresentar a mesma pressão, né? Quando a gente comparar com a pressão feita por essa coluna de óleo. Fazendo o cálculo, a gente pode simplificar o 10 ao cubo com 10 ao cubo. E aqui a gente vai ter que a altura da coluna de água é de 0,8 metros. E aí a gente sabe que esse pedacinho aqui vai ser 0,8. Só que cuidado, não marca essa resposta. Ele está te pedindo não essa altura de água, ele quer saber a altura em relação ao fundo do garrafão. E como que a gente vai descobrir essa altura em relação ao fundo do garrafão? Olha que curioso. Você tem que... Isso aqui tudo, esse pedação todo aqui vale 1 metro. Esse pedação todo pode ser esse pedacinho aqui, y, mais esse outro pedacinho y, mais a altura em h. A gente pode então escrever que 1 metro vai ser y, que é esse pedacinho, mais esse outro pedacinho, mais a altura h. E assim a gente descobre qual é a altura da coluna de água em relação ao fundo do garrafão. A gente vai ter assim, ó, 1 igual a 2y, mais a altura da água é 0,8 que a gente descobriu. Esse 0,8 passa para o outro lado diminuindo. Você vai ter 0,2 igual a 2y. Esse 2 passa para o outro lado dividindo. Se você fizer essa continha, confia em mim, você vai encontrar que y é 0,1 metros. Se a água antes tinha 1 metro e ela perdeu, né, ela desceu 0,1 aqui, quanto que ficou de água? Então vamos lá, se você tinha 1 metro de coluna d'água e ela desceu 0,1, ficou exatamente 0,9, beleza? E assim o gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!